Olá, o Agro Urbano TV está no ar. Hoje vamos falar sobre um alimento nobre para o ser humano. Ele é considerado a nossa mais importante fonte de cálcio. Em termos econômicos, a cadeia desse alimento só perde para a carne bovina. E o seu setor gera mais de 4 milhões de postos de trabalho do campo à indústria. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor do país, mas ainda somos dependentes do mercado externo. E vimos o preço desse produto subir mais de 20% desde o início do ano. Você já deve estar sabendo que alimento é esse, né? Se ainda não, fique aí, o Agro Urbano está no ar. Nos últimos anos, o número de produtores de leite caiu significativamente. Mesmo assim, mais de 457 municípios ainda produzem leite no Rio Grande do Sul. De acordo com a indústria, mais de 50% da produção de leite é transformado em produtos lácteos, como manteiga, queijos e bebidas. Mas, segundo o pai da medicina, Hipócrates, o leite é um alimento quase perfeito. Sandro Marques, tudo bem? Concorda com o nosso pai da medicina? Olha, Emerson, boa noite, tudo bem? Eu não sei como esse Hipócrates aí consumia o leite dele, que ele falava que era quase perfeito. Eu hoje vou fazer aqui uma sobremesa à base de leite, que é perfeita. Ô Sandro, eu sei assim, para cada receita precisa de um alimento perfeito também, né? E deve ser a mesma coisa quando se leva o leite. É por aí? É isso aí, acho que eu já até comentei em algum programa anterior, né? Que um bom prato é 50% técnica e 50% um bom ingrediente. Por isso a importância da gente ter um leite de qualidade para qualquer que seja a transformação que a gente vai fazer dentro da cozinha. E a gente tem que saber um pouco desse caminho todo, né, do que o leite, vamos dizer, o que o alimento e o que o leite, né, percorre até chegar à nossa mesa. Para a gente saber um pouco sobre esse assunto, nada melhor do que falar com especialistas, né, não é mesmo? E hoje, na questão do leite, a gente vai receber, né, um grupo de pessoas assim, vamos dizer um grupo porque temos a Ângela Marasquim e o Marcos Freitas, que são médicos veterinários e criadores da raça Jersey. E também está conosco o Darlan Palharini, que é secretário executivo do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul. E então a gente, para começar esse bate-papo, quem sabe a gente vamos saber do início, né, desse processo, que é onde tem a questão da produção do leite, né? Então vamos até Santa Rosa, até a Cabanha Gema, onde estão lá o Marcos e a Ângela. E eu começo perguntando para a Ângela, né? Ângela, conta um pouco aí desse cotidiano de vocês e um pouco desse caminho que acontece, que é feito aí até chegar na indústria, por favor. Boa noite a todos, né, Emerson? Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho da nossa história também e mostrar um pouco da qualidade do leite da raça Jersey. Então, isso aqui a gente trabalha num sistema de confinamento, as vacas trabalham, a gente tem as vacas confinadas num galpão, que é um compost barn, é um galpão de compostagem. É um tipo de produção, de sistema de produção pensado no bem-estar animal e na sustentabilidade ambiental também. Então, as vacas, elas ficam num galpão com uma cama de serragem, e à medida que os dejetos, então, dos animais estão sendo depositados na cama, né, todos os dias, a gente faz um revolvimento desse material. E então, no final do processo, a gente vai ter um composto, um adubo orgânico, né, pronto para ir para a lavoura dentro do galpão. Então, a gente não gasta água para remover dejeto, a gente gera muito pouca perda de água nesse processo, e o dejeto, então, ele tem um destino adequado. E aliado a tudo isso, a gente tem muito conforto dentro desse galpão, porque é uma cama
teve a oportunidade de nos visitar, o Darlan também, né? E de ver como as vacas ficam confortáveis num galpão que elas têm espaço para deitar, elas têm espaço para se movimentar e uma cama fofinha, confortável para elas deitarem. Tudo isso é importante para a gente ter uma vaca saudável, a gente ter um animal que não tem estresse, ele está, né, sempre confortável, seja frio, seja calor, seja um dia de chuva, e a gente então consegue produzir mais leite e um leite de bastante qualidade. Essa é a ideia do sistema de produção. Né? E falando um pouquinho ainda mais da produção, né? Só num detalhe, tu tinha dito que reduziu o número de produtores, né? Mas o que a gente tem visto é que o número de produtores vem reduzindo, infelizmente, mas a gente vê a produção aumentando. Porque o que a gente tem visto é que essas vacas, elas acabam elas não vão para o abate, né? Elas mudam de mão e elas saem de um produtor que às vezes era pouco tecnificado e vai para um sistema mais tecnificado, então ela é melhor alimentada, melhor cuidada e ela dá um retorno melhor. Legal, a gente já vai dar uma boa noite já para o Darlan, que está conosco aqui, mas só para aproveitando que a gente está com o Marcos. Marcos, como é que vocês conseguem chegar nessa qualidade do leite, né, aumentando, já que estão diminuindo o número de produtores, mas a Ângela falou que está aumentando também a produtividade, né? E o que é o segredo para aumentar essa produtividade? A palavra que se usa hoje é conforto, né? As vacas, quando elas estão confortáveis, elas respondem com mais saúde, e essa mais saúde transforma em produção, aumento de produção. Então, uma vaca que numa condição não muito adequada vai dar 15 ou 18 litros por dia, numa condição de bem-estar que nem elas estão aqui, tu vai para 27, para 28 litros por vaca. E isso com o mesmo número de vacas, né? Então, tu dando condições para elas, a produtividade é enorme. Junto a isso, tu tem a genética, a alimentação, né? Que acabam contribuindo, então, o conforto para ela conseguir expressar essa genética que ela tem. Certo, certo. A gente viu com alguns números aí que o grande volume da produção do leite, ela tem como destino os produtos lácteos. Darlan, eu gostaria de perguntar para ti, essa questão da qualidade, a indústria hoje está tão preocupada quanto o volume, a qualidade desse leite para poder aí ter um aproveitamento maior nos produtos lácteos? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Emerson, Marcos, a Ângela, Sandro também, né? Realmente hoje, até complementando até o que a Ângela coloca e o Marcos também, né? Hoje a nossa produção láctea, ela está bastante tecnificada, né? Os números que se alcança hoje da produção, eles são muito bons, né? Principalmente naqueles produtores que são efetivamente produtores, né? Que se dedicam à atividade, né? Nós temos hoje, só para ter um número, né? A gente está trabalhando aí com mais de 50 mil produtores que entregam regularmente às indústrias, né? E a região sul do Brasil, né? E aí destaco a questão do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos aí um dos leites mais fiscalizados do Brasil, não é por menos que todas as grandes indústrias de laticínios têm uma planta aqui no Rio Grande do Sul, né? Tirando aí, talvez a Danone seja a única das grandes aí que não esteja presente na região sul do Brasil, né? Nós também temos partido aí por um mix maior de produção, né? Por um bom tempo, vamos pegar aí há uns 7 anos atrás, 8 anos, né? Nós tínhamos como carro-chefe da produção láctea o leite UHT, né? E o leite UHT ele trabalha muito mais na questão de volume, né? E aí isso, de certa forma, diminuiu um pouco a questão do Rio Grande do Sul entrar nos demais derivados, principalmente queijo, leite em pó, porque aí você trabalha com uma questão de ter um leite com mais gordura, mais proteína, né?
para justamente dar um rendimento industrial, um produto com vida mais longa de prateleira e até uma remuneração melhor ao produtor. Então, eu diria que hoje esses produtores que estão na atividade estão muito conscientes com relação a isso, tanto que houve a entrada do novo normativo, a Instituição Normativa 76 e 77, que para muitos estados isso ainda é um grande problema, e o Rio Grande do Sul, na maior parte das vezes, nós fizemos até mais de 10 eventos no interior do estado, com depoimento dos produtores, e a grande maioria deles entendia que esse normativo de cobrar mais a questão da qualidade estava chegando até passado já o tempo, né? Já nós devíamos trabalhar já com números mais rígidos, né? Na questão de ter essa qualidade do leite. Então, eu diria que hoje isso é uma questão superada, né? E por isso dessa questão da qualidade muito grande da matéria-prima pelos produtores. Darlan, do ponto de vista de um consumidor que está aqui na cidade, sou um consumidor, sou um cozinheiro e chego lá no supermercado, vejo uma quantidade grande de leites em caixinha, alguns leites no setor refrigerado. E eu, como consumidor, eu não tenho um parâmetro de escolha. Eu, sinceramente, não sei dizer qual é o melhor leite para o que eu vou fazer aqui, seja para tomar, seja para fazer algum preparo. Como é que eu posso saber e como é que a indústria ou como é que os produtores estão trabalhando para que o consumidor se eduque mais? Sandro, tu tocaste numa questão aí que a própria indústria, ela tem pouco trabalhado na questão do leite, né, dessa explicação ao consumidor, né, qual o tipo de leite mais apropriado à questão do sabor, né, nós temos hoje muito mais a questão da definição de um leite com maior gordura, com menos gordura, ele para as pessoas que são alérgicas à lactose, né, intolerantes à lactose, né, e temos a questão hoje dos leites tipo A, né, que são das propriedades rurais, direto pasteurizado, né, mas eu confesso que falta, né, esse esclarecimento ao consumidor e também explorar nessa questão, eu digo assim, que do leite tem muito da questão, talvez, considerando junto, né, e eu sei que na questão do queijo isso se trabalha muito, mas o vinho, né, é o sabor, quer dizer, qual o sabor aquele que você prefere mais, né? E aí, a gente sabe que nesse aspecto, não sou um especialista da área, mas a Ângela e o Marcos conhecem bem, que sabe que a alimentação desse animal vai influenciar também num sabor desse leite, né? Tanto que já tem alguns estudos, por exemplo, que o animal tratado somente a pasto, ele acaba tendo uma qualidade X de produto, né? Até com alguns outros nutrientes, do que aquele animal que acaba tendo a complementação com rações, né? Muito bem, Ângela, então me conta essa história de alimentação da vaca dando um leite melhor. Tem vaca aí comendo cacau para comprar leite achocolatado muito bom? Não é cacau? O achocolatado a gente ainda não conseguiu produzir, mas, na verdade, a composição do leite, ele varia um pouco de acordo com a dieta dos animais, a gente consegue ter uma variação, né? Até o Caco acho que tem mais propriedade para explicar isso, mas dentro das raças a gente já tem uma variação grande, assim. Então, o que mais varia de acordo com a dieta é a gordura,
Depois a gente tem o teor de proteína também variando um pouco com a dieta, mas principalmente a gente tendo, né, dietas deficientes, quando o animal não está com uma dieta bem balanceada, ele vai ter um leite com baixa proteína. E a gente tem, então, a lactose sendo o sólido do leite mais estável, assim, independente da alimentação do animal. Mas uma coisa que eu queria falar ainda, né, deixar para o Caco falar um pouco da variação do teor de sólidos no leite, mas falar um pouquinho sobre essa informação ao consumidor, né, porque a gente acompanha também bastante isso. Eu me considero um consumidor bem informado, né, e tem uma dificuldade muito grande da nossa legislação, que a gente tem algumas coisas na embalagem de leite que são bem problemáticas. Primeiro, tem lá uma informação que diz, atenção, alérgicos, contém leite. A pessoa está comprando 1 litro de leite e está escrito na embalagem, atenção, contém leite. Graças a Deus, né? Porque eu estou comprando leite, né? Graças a Deus que tem leite. Então, assim, tem algumas informações que são meio esquizofrênicas da nossa legislação. Outra questão é que o Ministério da Saúde adverte, informa, né, que este alimento não deve ser utilizado para crianças menores de 2 anos. E eu acho isso bem complicado. Então, assim, o lobby do aleitamento materno foi muito maior do que o lobby da indústria do leite. E eu acho muito temerário esse aviso. A gente não vê esse aviso, por exemplo, no leite de soja, que não é leite, né? A gente não vê esse aviso nos refrigerantes, né? E quantas vezes vocês já viram criança menor de 2 anos tomando refrigerante? Inclusive na mamadeira. Né? Então, são ainda batalhas que a gente tem que realmente, que o produtor e a indústria tem que comprar para a gente mostrar os benefícios do consumo de leite, né? E isso ainda é uma coisa que a gente tem que caminhar e que tem que avançar. E falando, então, né... Ainda sobre... Caco, deixa eu só fazer uma pergunta nessa linha aí do que a Ângela estava dizendo, e ainda sobre a alimentação e a qualidade do leite, e aí você já pode responder para a gente. Só que também, a título de informação, muitas vezes o consumidor, antes falava, né, que o consumidor achava que o leite vinha da caixinha, né, não da vaca, mas eu acho que a gente avançou um pouco já nesse sentido, e talvez o consumidor ainda não saiba que, né, que existe, no caso do Rio Grande do Sul, predominantemente 2 raças, né, que é a holandesa e a Jersey, ao qual vocês aí são criadores de Jersey em Santa Rosa, né, que também começa um pouco da explicação da qualidade do leite, um pouco também da origem, mas a questão da alimentação. Então, Caco, explica para o nosso telespectador aí o que a raça Jersey oferece, que tipo de leite que a raça Jersey oferece para quem consome esse leite que vocês produzem aí na Cabanha Gema, por favor. Os leites que são produzidos pelas diferentes raças leiteiras, a gente pode falar do Jersey, do holandês, do Girolando, que é uma cruza, cada um tem a sua característica, né? Sendo percentual de gordura e proteína, que são as mais marcantes diferenças. Só que, na verdade, no laticínio, isso tudo chega junto. E daí o leite que está sendo oferecido ao produtor vai ser aquele lá com 3,2 de gordura, que é o integral, vai ser o desnatado, que vai ter menos gordura, tá? Então, não é um leite que é separado por raça. Os criadores ou produtores, né? No caso do Jersey, o Jersey produz muito mais sólidos do que a raça holandesa. Uma Jersey vai estar entregando aí 14,5, 14,6 de sólidos totais, contra 12,5 do holandês, né? Então, esses 2 pontos percentuais aí é bastante diferença no rendimento industrial. Ou seja, para eu fazer 1 quilo de queijo com leite de holandês, eu vou precisar de 9 litros. Para fazer esse mesmo quilo de queijo com leite de Jersey, eu preciso de 7,5, 8, né? Então, essa é a diferença que hoje
Acaba ficando essa diferença com o laticínio, porque é uma queixa, assim, que a gente, como produtor, tem também, que os laticínios, a grande maioria, ensaia um pagamento por qualidade, mas o bruto do pagamento, do preço, é pelo volume, né? Então, essa diferença de rendimento, quem acaba ganhando é o laticínio. O sabor, ele é diferente, né? Quem tomar um leite só de Jersey, ele vai ver a diferença do que é tomar um leite de holandês ou de outras raças. Mas não tem aqui no sul, a gente não tem nenhuma propriedade que esteja embalando leite de Jersey e vendendo como leite fluido, assim, né? Tem alguma coisa de queijo, né? Mas de leite não tem. Então, infelizmente, o urbano, o consumidor, não vai ter o prazer que a gente tem aqui, a nossa família, de pegar aquele leitinho lá, que é controlar as doenças controladas, a limpeza, todas aquelas que o Darlan falou da instrução normativa 76 e 77, aqueles mínimos é o mínimo que cada produtor deveria alcançar, né? E o plus, o extra, que é da raça Jersey, então acaba que a indústria não explorou isso ainda, né? É verdade. O que é, Sandro? O que é esse? Tá triste? Ele está triste. Ué, depois disso, eu quero comprar uma vaca Jersey para mim, para pôr aqui no meu apartamento, né? E eu tenho para vender, mas eu vendo leite, cara. Daí, como a Ângela falou, a legislação não me permite eu te vender esse leite. O leite tem que passar numa indústria, coisa, né? Mas breve, assim, ó, esse caminho está... Esse caminho está sendo desenhado. A questão dos lácteos, por sinal, a questão dos lácteos do leite, a gente vivenciou algum tempo atrás a questão que teve em relação às falsificações, e é um setor que ele é muito, vamos dizer assim, fiscalizado, né? Existem as normativas, né? O Darlan vai poder falar um pouco para nós sobre isso. E isso, essa segurança, eu acho que foi criada em torno de leite, ou talvez essas normativas todas que foram criadas, que para quem não é do setor, né, para ter uma ideia, existem inúmeras normativas que, do produtor até a indústria de laticínios, elas têm que cumprir. E é isso que hoje oferece mais segurança para o consumidor, Darlan. Você acredita que essas normativas que ajudaram a trazer um pouco dessa segurança também, porque foi um período atrás, houve, né? A gente atravessou períodos de falsificação e tudo mais, né? A questão até das instruções normativas, a própria atualização do próprio RISPOA, né, o regulamento de normas da questão hoje, tanto da produção animal, seja avicultura, suinocultura, lácteos, né? Essa era uma demanda antiga de todos os setores, porque ela era uma norma lá de 1950, né? Então, com o advento até, já tinha ocorrido a questão do leite, veio da carne, então se apressou essa questão da atualização do RISPOA, né? Que ocorreu agora, há 15 dias teve uma nova atualização, né? Quer dizer, nós demoramos quase 60 anos para fazer o ajuste nas normas, né? E agora, em questão de 2 anos, já saiu uma nova atualização, né? Que ainda, conforme a Ângela colocou, ainda nós estamos ainda com algumas questões, eu diria assim, como é que eu vou usar o termo, né? Nós temos algumas questões ideológicas, né? Ideológicas na questão da questão até do soja, né? Que não é leite, é um extrato de soja, né? Nós temos até um grupo que a gente discute junto com os outros estados e o próprio Ministério da Agricultura, né? Você vai hoje na rede de supermercado das capitais, principalmente, tu vai encontrar lá queijo de caju, né?
E esse pessoal consegue, de maneira muito mais rápida, registrar um queijo desse do que o Caco e a Ângela resolver ali na propriedade deles fazer um queijo só à base de leite Jersey, né? Então, essa morosidade ou até esses preconceitos, né, que se criou na questão da produção leiteira, e às vezes muito até no sentido de nós não falarmos bem da produção de leite, da questão das vantagens que tem o leite. Então, acho que esse é sempre uma discussão que nós temos no setor, né, de que é um setor que, de certa forma, ele trabalha com margens muito ajustadas, né, falta, né, no sentido de se promover melhor a questão de leite e derivados, né. Claro que, do outro lado, também, nós estamos num país pobre, né, a gente sabe que aqueles produtos com valor agregado maior, né, fica só com um nicho da população. A gente está vendo agora na questão de valorização principalmente do leite fluido, seja ele principalmente o leite de caixinha, e principalmente o queijo mussarela, né, que com esse auxílio dos R$600 deu um boom na questão de consumo, né? Então, isso que mostra que, efetivamente, nós temos um problema seríssimo, né, de uma população pobre, né, que ela tem dificuldade de acessar esse produto lácteo, né, em detrimento, talvez, a um suco em pó, né? Certo. Não, perfeito. Que é muito menos saudável, né? Isso, não, perfeito. E a gente vai falar sobre consumo e sobre preço, né? Isso são coisas que a gente ainda quer comentar aqui. O preço pago ao produtor são um assunto que tomou conta do noticiário aí, a gente vem acompanhando. Mas eu queria só saber com o Sandro aí como está a receita. E antes de nós ir para o nosso quadro, que é tradicional aqui, que é um rio de azeite, a gente tem todas as sexta-feiras, Sandro. Olha só, eu vou fazer hoje leite frita. É uma receita espanhola maravilhosa em que a gente aromatiza o leite com limão siciliano, canela e baunilha. Depois a gente espessa esse leite, resfria, e o meu resultado é algo mais ou menos assim, ó. Tá vendo isso aqui que tá bem macio e gelatinoso? Não foi feito com Jersey. Imagina se tivesse feito com leite de Jersey. Isso aqui eu vou empanar e vou fritar. Como o leite já é quase perfeito e fritura deixa qualquer coisa perfeita, ainda mais fritura com azeite, a gente vai chegar, então, numa sobremesa perfeita. Mas, ó, falando nisso, já está na hora da gente ir para o intervalo e para o quadro Um Rio de Azeite. E a gente volta logo depois do intervalo. O inverno já está no fim, mas vamos continuar esclarecendo a sopa de letrinha dos rótulos de azeite. O que é extinção específica no ultravioleta? A configuração molecular da gordura muda quando ela está oxidada e absorve a luz UV num comprimento de onda específico. É mais ou menos assim. Você joga um facho de luz no azeite e, dependendo da claridade que sai do outro lado, você consegue medir o seu frescor. O limite máximo permitido para um extra virgem é 2,5. Nos azeites que eu tenho aqui em casa, encontrei 1,68 e 1,99, que são ótimos valores. Conheça os azeites brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora da sopa, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bem, já estamos de volta com a Agurbano TV de hoje, falando sobre o leite e tudo que acontece aí na cadeia láctea até chegar os produtos à nossa mesa. Vamos retomar com o Darlan. Anteriormente, Darlan, você estava falando sobre a questão do consumo e dos preços, né? E a gente acompanhou aí que uma variação dos preços para o consumidor, né, no acumulado aí dos meses de 2020, onde aconteceu um reajuste de cerca de 20%, né? O preço passou aí de 1,15 em janeiro para 1,50 em agosto, né?
Eu imagino que não são uma só questão, né, que influencia nessa variação toda que aconteceu. Eu gostaria que você falasse para nós, resumidamente, quais foram os aspectos que influenciaram nessa variação de preço aí na questão do leite, por favor. Bem, Emerson, essa questão até do preço, que de maneira nominal é um preço histórico, né? Mas se a gente pegar em questão de trazer isso dolarizando, a gente vai ver que nesse momento, por exemplo, o produtor está recebendo 27 centos de dólar, vou pegar como valor de referência do Conselheite, né? Nós já tivemos situação a 35, até quase 40 centos de dólar. Então, está muito voltado à questão cambial, né? E desde dezembro, final de dezembro, as importações do Brasil, principalmente de leite em pó e queijo, começaram a diminuir justamente pela questão cambial. Então, isso colaborou no sentido de nós termos uma oferta mais equilibrada, né? Com a entrada da pandemia, né, nós tivemos alguns desajustes que foram, principalmente o setor de queijos, né, para se adequar ao fechamento dos restaurantes, pizzarias, né. Então, o leite UHT, ele deu uma elevada de preço, depois recuou, e com o auxílio do governo, com a questão dos R$600, realmente ele trouxe um percentual X da população que não consumia lácteos, né? E a gente sabe que uma das primeiras questões da população pobre, eu sempre tenho dito que o consumidor de leite de caixinha, né, o leite UHT, ou leite pasteurizado mesmo, é aquela pessoa que, se subir o preço da passagem do ônibus, ela diminui o consumo, né? Então, você imagina essa questão dos R$600, que para muitos lares chegou a 1.200, 1.800, né? E continuou igual com o Bolsa Família, né? Que quando a gente olha a questão do Bolsa Família, realmente ele não mexe nessa questão de consumo, né? Aliado à questão também de valorização de preço, né? A forte estiagem que nós tivemos aí nos 3 estados do Sul, mas principalmente Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e o Paraná também foram afetados, né? Essa oferta ela foi menor. E o que está ocorrendo agora, nesse momento, que os preços estão, diria assim, num patamar, se nós voltarmos lá há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, era normal nessa época do ano, do inverno, o preço do leite ao produtor e também dos seus derivados estar mais valorizado, porque existia uma certa oferta menor e as indústrias, de maneira geral, não têm estoque, é o que está ocorrendo nesse momento, né? Nesse momento, as indústrias não têm grande estoque, nem de queijo, nem de leite em pó, e muito menos de leite pasteurizado, que a vida é curta, mas o leite de caixinha também. Então, eu diria que colocaria o câmbio como um dos fatores, né? E também o próprio auxílio emergencial, né, como fator decisivo aí dessa questão de um preço mais justo para toda a cadeia produtiva. Eu achei muito curioso esse comentário do Darlan, porque é a segunda vez na nossa economia recente que eu lembro e que um aumento de rendimento acaba levando a um consumo maior de lácteos, né? Tem um carinho aí da população. Eu vou deixar a próxima pergunta aí para o Emerson, porque eu preciso voltar ali para a minha frigideira. Eu só queria mostrar, ó, aqui está aquela mesma peça que eu acabei de mostrar, só que agora ela está empanada na maisena, eu vou passar no ovo e vou tostá-la no azeite. Já volto, mas eu estou escutando vocês. Esse é o momento tortura também, né? Que acho que o Sandro consegue mexer, né, com aquela parte mais, assim, faminta que a gente tem, né, dentro do estômago. Eu queria saber do Caco e da Ângela se essa valorização também do preço pago, né, pelo leite, também chegou aí
dentro da porteira também. Vocês também perceberam também ou melhor, chegou essa valorização também no preço pago para vocês aí também, Angélica? Sempre existe um pouco de atraso, né, nessa chegada, mas chegou sim o aumento, só que a gente está tendo, ao mesmo tempo, um aumento recorde de todos os insumos que a gente usa, né? Então, farelo de soja em preço recorde, milho em preço recorde, que é o que compõe a ração das vacas. Daí a gente tem outros insumos que a cotação do dólar influencia muito, que são os adubos, que, né, para fazer pastagem, para fazer plantio de milho, sal mineral, todos esses ingredientes, tudo tem aumentado, né? Então, dentro combustível também. Então, na verdade, esse aumento veio para nos tirar o nariz debaixo d'água, né? Mas não resolve, né, a situação, e na verdade existe uma preocupação muito grande no setor, que a gente sabe que esse preço vai recuar, né? Isso é histórico, como o Darlan já vinha falando, assim, né? Então a gente está acostumado a ter uma variação assim de preço, e nossa grande preocupação é quando esse preço recuar, que o preço dos insumos não vá recuar, e que a gente acredita que não recue mesmo, né? Porque a soja é preço do mercado internacional, o milho é preço do mercado internacional, e milho a gente tem uma escassez também no mercado interno, então preocupa bastante essa situação, a gente não está confortável, e se tiver sobrando algum dinheirinho agora, tem que guardar, porque vai vir um período aí de aperto mais adiante. O que eu ia te perguntar também, cara, era justamente sobre esse aspecto que a Angela falou. Talvez a economia, né, ela vai se ajustando, a questão da oferta e da procura e tudo, só que depois, talvez, esses insumos demorem mais para reagir. Eu queria te perguntar, só para quem está nos acompanhando ter uma ideia, qual é o volume de insumos aí que tu tem que comprar mensalmente para poder atender o teu rebanho aí, que hoje é cerca de quantos? Quantos animais? Hoje são 45 vacas dando leite, né? Para teres uma ideia, elas vão comer 10 toneladas de ração por mês. Elas comem mais ou menos 10 mil reais por mês de silagem, de pasto e coisa. Então, esses são os números, né? Então, a gente vai entregar 30 mil litros no mês, né? No nosso caso ali. E o preço está chegando aí, então, 1,80, 1,85, só que mais da metade disso vai só na alimentação das vacas, né? Então, como eu trabalho com assistência a alguns produtores também, a gente não pode se iludir, assim, porque a nota de leite, né, que é tradicionalmente paga no dia 15 ali para os produtores, grande parte daquele dinheiro não é do produtor, né? Aquilo vai ir para o adubo, para a ração, para os fornecedores de insumos, né? É interessante isso, né, para quem nos acompanha ter uma ideia, que a cadeia, a gente está falando aqui, numa parte agora que talvez seja o fornecedor de insumos, temos a questão da produção de leite, no caso aí com vocês, temos a questão das indústrias, onde que o Darlan aqui traz um pouco dessa impressão lácteas, mas ainda temos o varejo, né, até chegar a essa questão do consumidor. Essa é uma outra questão importante dentro dessa cadeia, né? Porque, ao que parece, a gente está constatando aqui que muitas vezes o valor já chegou lá no consumidor, mas lá na ponta, quem está produzindo ainda não foi afetado ainda por esse aumento. Dentro dessa cadeia, como é a relação com a questão do varejo? Ainda ela tem essa sensibilidade também de identificar o produtor lá no início dessa ponta aí e conseguir equalizar todo esse valor dos preços realmente, né? Para que isso seja realmente dividido de forma que toda a cadeia seja beneficiada. A questão do varejo, né? É uma relação, digo assim, complicada de todos os segmentos com a questão do varejo, né? Porque, na verdade, o
o varejo ele faz uma composição de preço final, né? Que esse preço final, só uma parte pequena acaba voltando para a cadeia produtiva, né? Então, nós temos essa situação, né? E aí eu não estou colocando só na questão do lácteo, quase todas as cadeias produtivas têm uma situação dessa relação com o varejo complicada, né? Porque, de um lado, também, o varejo não senta à mesa para fazer essa conversa de como que a gente poderia atrelar melhor essa relação, né? Mas, de outro lado, também tem a importância da questão do varejo, porque tanto a indústria quanto o produtor não tem essa expertise de chegar lá na casa de cada consumidor. Então, a gente sabe também de que o varejo tem seus investimentos, né? Mas, de outro lado, talvez na questão do lácteo, né? Talvez em alguns produtos essa margem que é aplicada, talvez ela é um pouco elevada, né? Se olhar a relação do que efetivamente você tem em relação a perdas, né? Principalmente aqueles produtos que não são refrigerados, nós entendemos que poderia ter uma questão melhor posta, né? E outra situação que, às vezes, acaba sempre deixando o setor desconfortável com o próprio consumidor são as ofertas que ocorrem, principalmente do leite de caixinha, né? A gente sabe que, nesse momento agora não, porque os preços valorizaram de quase todos os produtos, mas, normalmente, o leite de caixinha, ele é objeto de ofertas, né, para a maneira de chamar o consumidor para dentro do seu supermercado. E, às vezes, essa questão até de preço, o varejo trabalha com margens muito próximo a zero, até porque ninguém entra dentro do supermercado só para buscar lá uma caixa com 12 litros de leite, quer dizer, ele acaba pegando outros derivados, outros produtos, né, e ali onde efetivamente acaba movimentando o varejo como um todo. Então, essa é uma situação que precisa ser dialogada, né? Talvez nós precisássemos ter uma participação mais efetiva do governo para poder auxiliar esse diálogo, né? Só entre o setor privado fica difícil, né? Talvez nós pudéssemos encontrar um meio termo para que pudéssemos ter uma questão do ganha-ganha melhor distribuído nesse sentido. Acho que o Caco queria complementar só para a gente finalizar essa questão de preços aí, Caco. Tá. Eu queria dizer o seguinte, né, que existem várias falhas que a gente vem conversando aqui, e uma delas foi falado lá no início, que era o consumidor conseguir identificar que tipo de leite ele quer. Então, essa é uma falha que é da cadeia inteira. Quando a gente fala em composição de preços, o produtor ele está lá no início da cadeia, e eu tenho aqui a minha composição de custos, né? E sei quanto eu posso gastar e quanto custa para produzir aquele litro de leite. A indústria, por sua vez, conforme estiver o mercado com relação a câmbio, a oferta e demanda lá no varejo, ela vai ter uma faixa de preço para me oferecer. E ela não está, eu falo aqui, não quero ofender ninguém, mas ela não está preocupada com a minha sustentabilidade econômica. Hoje, eu posso te pagar de R$1 a R$1,10. Se o teu custo é R$1,20, meu filho, para de produzir, tipo, azar o teu, né? E o mercado, então, a gente não tem essa conversa, assim,
com a indústria e com o varejo para que fosse todo mundo ganha. E se a gente aumentar o preço lá em cima, lá na ponta, daí acaba o auxílio, o povo não vai tomar leite, não vai comer manteiga e queijo, e também daí baixa o preço lá. Então, há uma desunião na cadeia, né? E a gente sobrevive dentro do que é possível do mercado, conforme o sistema que a gente está fazendo, né? Olha o varejo ligando aí. Olha o varejo ligando aí para falar de preço. Eu não sei. Então, ligando, pedir para as crianças, não estão tocando. Mas isso acontece quando é o meu telefone aqui mesmo. Isso acontece. Sandro, uma questão que quando eu sou vamos dizer assim, consumi leite até uma idade assim já, vamos dizer assim, mais avançada, tá? Que geralmente as pessoas consomem. Eu sou um cara que gosta de leite, principalmente na batida, usava muito assim. E por que eu estou puxando essa questão do consumo, né? Porque existem muitos mitos em torno da questão do consumo do leite. A gente falava, a Ângela falou um pouco atrás aí, né, que as pessoas consumiam até uma determinada idade, daí depois disse que isso não é mais, seria nutritivo, enfim, ou saudável. A gente viu campanhas, até mesmo o Drauzio Varela, né, falando sobre isso. Eu queria saber do Darlan, se até que ponto vocês acham que essa polêmicas, né, que existem em torno do leite, elas atrapalham o comércio e o consumo, né? Vocês chegam a fazer algum tipo de pesquisa para saber o impacto que tem isso no consumo de lácteos? Como é que vocês veem isso? Olha, Emerson, essa questão até do que tem de algumas campanhas, principalmente nas redes sociais, né? Às vezes falando mal da questão do leite, né? Mas efetivamente a gente não vê assim uma questão de uma redução de consumo, né? Nós estamos muito mais num país onde você deixa de consumir por falta de recurso do que efetivamente por uma questão de hábito, né? Claro que se a gente pegar na questão da classe B, A, né? Ela talvez nesses conceitos da questão do que sai do leite, né? Ela vai preferir o extrato de soja, o extrato de caju, o extrato de arroz, né? Porque esses produtos, nós estamos falando aí, produtos a 14, 15 reais, a 20 reais o litro, né? E a grande parte da população não tem esse acesso. Então, eu diria que o Brasil, né, com a sua população aí de 210 milhões de habitantes e consumidores, né, certa vez eu tive a oportunidade até de conversar com o pessoal da questão do marketing americano, né, e lá também tem muito forte essa questão das pessoas, o vegetariano, a pessoa que é contra a questão do consumo de leite. Perguntei para eles como é que eles trabalhavam isso. Eles disseram, nós não vamos questionar essa pessoa, não adianta, quem está falando mal do leite, você não consegue reverter esse quadro. Então, é muito mais fácil nós trabalharmos aquelas pessoas que estão abertas ao consumo. E aí eu pego, por exemplo, se nós pegássemos há 10 anos atrás, dificilmente num McDonald's, né, você teria produtos lácteos para consumir. Então, eles trabalharam muito mais essa questão do consumo, né, dessas grandes redes, inserir a questão do lácteo, do que efetivamente nessa questão do orgânico, né? Claro que hoje já começa a ter uma preocupação dos produtores com o bem-estar animal, né? Então, muito também, algumas preocupações que o consumidor tem, elas também têm procedência, elas são no sentido de que nós tenhamos que dar mais transparência ao processo, né? Hoje está vindo aí, hoje já tem de algumas
indústrias, né, a rastreabilidade desse leite, né, para justamente o chefe ali. Eu acho que esse trabalho nosso do lácteo com o chefe deveria aproximar mais, né, na questão até de quando é que nós tínhamos um leite pasteurizado com uma vida de prateleira de 15 dias, como você me apresentou, a embalagem que você tem ali, né, que o Sandro mostrou, né, ela dura 15 dias de prateleira. E eu até, como eu conheço até o proprietário, ele disse, não, tu pode fazer teste para 30 dias, se estragar o leite eu pago. E como às vezes eu viajo, eu fiz essa questão. E realmente, né, ele diz assim, tu tendo um produto com o controle bacteriano, né, de células somáticas muito baixo, realmente você atinge uma vida de prateleira muito maior. Darlan, Sandro, eu sei que tu estava... Ei, Sandro, O Sandro está nos provocando aí. Quando eu falei do tempo que tu consome, o que tu vai mostrar aí para a gente aí? Olha aí, do negócio frito, olha. É o seguinte, agora que está frito, tem que passar e douradinho, entendeu? A gente pega e coloca um toquinho, eu já pus canela ali, coloca um toquinho de doce de leite e olha só, olha a textura disso. Espera que eu vou mostrar aqui na frente da câmera para vocês. Ó. Bate o gosto aí. Olha só. E eu não jantei ainda. Ouve o cheiro. Sacanagem, né, Darlan, esse horário. A próxima visita do Sandro, do Emerson, fazer o Sandro, tá? Viu, Emerson? Eu acabei de ser convidado pelo Caco para ir a Santa Rosa para poder fazer isso aqui com o leite Jersey. Já pensou que espetáculo que vai ficar? Mas vamos fazer bem maior, né, cara? Eu tenho uma pergunta ainda sobre qualidade. A gente falou bastante da qualidade do leite. E como consumidor, tem outra coisa que me incomoda, principalmente comparado a países europeus que eu conheço melhor, que é a qualidade de iogurtes. A gente tem uma indústria de iogurtes muito ruim. Queijo a gente melhorou. Tem produção de queijo artesanal, tem um grande crescimento no mercado de queijo brasileiro, na produção, mas iogurte ainda é de baixa qualidade. A gente tem aí, estamos já perto do final, né, Emerson? Mas acho que dá tempo de uma resposta rápida para vocês poderem tirar essa dúvida minha. Deixa eu só falar uma coisa como consumidora também, que a gente tem uma dificuldade grande de encontrar iogurte, porque o que a gente encontra no mercado é bebida láctea, né, que é feita com soro de leite também, né, além do leite. Então, na verdade, a gente tem que evoluir. E eu penso que também tem que ser uma vontade da indústria, né? Porque o que a gente vê, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma dificuldade grande de encontrar iogurte. A maior parte é bebida láctea. E eu posso dar até um exemplo a gente trabalhava em parceria com um produtor que tinha um pequeno laticínio aqui em Santa Rosa. E ele fazia um iogurte numa embalagem grande, assim, de litro, né? E era iogurte. E as pessoas reclamavam do produto dele que era muito espesso, né? Que elas queriam tomar, e daí não servia. Daí eu digo, pô, mas né, o produto dele é bom, é só iogurte e fruta. E não tinha saída, né? Então, na verdade, também tem que ter essa cultura do consumo do produto diferenciado, né? De mais qualidade e tudo mais. Certo. A gente já está se aproximando do final do programa. Eu só vou pedir, então, para o Darlan rapidamente falar sobre essa questão, né, do iogurte que o Sandro mencionou, para que a gente possa encaminhar o encerramento, então, Darlan, por favor. Mas olha só, é um minuto só. Essa questão do iogurte, eu vejo que
ela começa a haver uma ampliação de mercado, mas aí eu diria que é um trabalho que o sindicato começa a fazer, que é justamente, nós precisamos qualificar mais a questão das indústrias, né? Nós precisamos formar mão de obra especializada, né? Para que a gente possa ir para outros derivados, né? Senão nós ficamos só na questão do queijo mussarela, né? E vou fazer até deixo aqui um desafio. Qual o queijo que se acompanha no churrasco? Qual é o queijo? Quem é que já não assou um churrasco e o queijo caiu, né? E o queijo caiu, botou lá no espeto e... hoje nós vamos ter queijo. E aí deu um probleminha técnico. Quem já não, hein? Darlan, quero te agradecer, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Darlan, foi muito bom os esclarecimentos, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. A gente queria te agradecer aí pelos teus esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, só tenho que agradecer a esse espaço teu, Emerson, ainda mais tendo aí como companhia a Ângela, o Caco, o Sandro não conhecia, mas um chefe, quando ele fala bem do leite, o chefe, por ser chefe, ele já admira porque ele tem o dom de fazer o alimento, né? E falando do alimento tão sagrado como é o leite e todas as variedades que são possíveis fazer, né? Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios que a gente tem da cadeia produtiva, que é aproximar a cadeia, mostrar os ótimos produtos, os nichos de mercado que principalmente as médias e pequenas empresas poderiam explorar, né? E que nós falamos, a gente vai lá na França, de cada município tem seu queijo, né? E aqui nós também temos, só que falta ainda uma questão de um padrão nessa questão, né, de um protocolo, de como que se faz isso, né? E eu acho que nós estamos caminhando para esse caminho aí. Obrigado, Darlan. Ângela, Marcos, muito obrigado pela participação de vocês aí, foi excelente, trazendo um pouco desse mundo do Jersey e da produção de leite. Obrigadão, viu? Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. Valeu. Esperamos Sandro, ter contribuído para mais consumo de leite. Isso mesmo. Legal, Caco. Sandro, a receita vai estar lá no YouTube, lá para quem quiser acompanhar o programa e também saber detalhes, é isso? É isso aí. Inscrevam-se no canal de YouTube do Agro Urbano. Tchau! Com certeza. Pessoal, a gente volta terça-feira que vem. Valeu, hein? Vamos em frente.